Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Dr. Eduardo Chapoprevô, nesta tarde quente. E hoje primeiro eu vou dar alguns avisos, que são bem importantes, bem pertinentes. Para melhor ambientação, pedimos que quem estiver portando o celular, que os desligue ou coloque no modo silencioso, por gentileza. Também queremos convidar a todos que tiverem interesse de estudar com mais profundidade a doutrina espírita, para se juntarem a nós, que em março deste ano, todos os anos começam grupos de estudo. Este ano, em março, começa um novo grupo de estudo. A casa já tem 11 grupos. É um momento muito importante para nós, iniciantes ou mais antigos já na doutrina, que tiramos para estudar, refletir e aprofundar a doutrina espírita. É totalmente gratuito, as aulas vão acontecer nas quartas-feiras às 20 horas e as matrículas estão abertas, informações na secretaria. A nossa casa está promovendo uma ação entre amigos em prol de uma menina, filha de um irmão nosso, que está fazendo um tratamento na cidade de Porto Alegre. É um tratamento bastante demorado, que necessita da atenção total dos pais, que no momento não estão podendo, portanto, trabalhar. Então, se todos puderem fazer sua parte, adquirindo um número, vai concorrer na Páscoa. O prêmio é uma potra crioula que foi doada também por um irmão nosso da casa. Então é o nosso jeito de contribuirmos. Quem puder também pode adquirir o número na secretaria, na livraria. Bom, hoje, irmãos, nós vamos refletir um pouquinho sobre um assunto bastante interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 21. Nas segundas-feiras nós estudamos o Evangelho sequenciado, então hoje terminamos o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje o item 11, Jeremias e os falsos profetas. Mas antes quero convidar a todos para fecharem os seus olhos, se acostarem confortavelmente em suas cadeiras, respirar profundamente e agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dia de hoje, por mais um dia em nossas vidas, por termos chegado a esta casa de luz. Pedir a Jesus, nosso irmão amigo, que esteja conosco, nos inspirando para que possamos entender o seu ensinamento de hoje. A Dr. Eduardo Chapoprevô, mentor desta casa, e toda a espiritualidade, que estejam conosco também e que fluidifiquem as águas que foram colocadas sobre a mesa e que nelas sejam postos os fluidos salutares para o nosso bem-estar físico e espiritual. Pedimos que permaneçam conosco, agora e sempre, e que assim seja. Então vamos lá. Este que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tratamos aqui nas nossas palestras, capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Eu vou ler para nós. É de um espírito protetor na cidade de Karlsruhe em 1861. Eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem a palavra dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam de Deus: o Senhor disse que terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, estes profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês.
Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu as suas palavras? Qual deles entendeu o que Deus disse? Eu não enviei estes profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas. E eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Esse trecho está em Jeremias 23, versículos 16, 18, 21, 25, 26 e 33. E segue o Espírito na narrativa do Evangelho. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Estas palavras indicam claramente que, desde aquela época, os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu, e ainda é, né? Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que estas afirmações de Deus. Eu não enviei estes profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante, Deus diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crente, não contestava a verdade daqueles sonhos ou daquelas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falar. Após estas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que são espíritos de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns, que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova, na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. É bem extenso esse item, mas muito esclarecedor. Mas antes da gente prosseguir, eu quis trazer uma passagem do Espírito André Luiz. André Luiz é um mentor espiritual que ficou bastante conhecido, até popularmente, pela seu conjunto de livros que fala
de como viver o mundo espiritual, entre eles Nosso Lar e Os Mensageiros, que acabaram virando filme. E André Luiz, a este respeito, nos traz no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, que é a psicografia de Antônio Filo, mais voltado para os médiuns, o seguinte trecho. Assim como houve no passado os profetas que falavam por si mesmos, distantes da inspiração divina, hoje existem aqueles que são espíritas, a seu modo, longe dos ensinamentos da codificação. Embora se apresentem como seguidores autênticos, não respeitam os princípios doutrinários, passando falsa ideia do espiritismo. Erguem instituições com nomes espíritas, mas enxertam outras práticas religiosas. Organizam e dirigem reuniões doutrinárias, mas são adeptos de símbolos e ritualismos. Dispõem-se a intermediar ajuda espiritual, mas agregam ao passe encenação inútil. Proferem palestras e preces em público, mas abusam de modulação de voz. Defendem bom senso e paz raciocinada, mas se entregam a atitudes de superstição. Praticam a beneficência aos necessitados, mas faltam com a caridade aos companheiros. Prescrevem a solidariedade no grupo, mas não renunciam aos seus desejos pessoais. Exercem mediunidade com desenvoltura, mas não se submetem a uma análise criteriosa. São prodígios em discussões e publicações, mas avaros em discernimento e em qualidade. Exaltam a fraternidade nas tribunas, mas armam intrigas nos bastidores. Aparecem como representantes da doutrina espírita e até manejam as palavras com brilho e destreza, mas falam por si mesmos, sem a legitimidade dos fundamentos doutrinários, assemelhando-se a fontes luminosas que encantam pelo espetáculo de luz e cores, mas cuja água, saturada de impurezas, sequer convém ao uso. Então esse trecho é do livro Vivendo o Evangelho. Então vamos ao nosso tema. Jeremias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, lá antes de Jesus encarnar, vivendo numa época de grande turbulência para o povo de Israel. Jeremias tinha uma missão: transmitir as mensagens de Deus. Isso que são os profetas. Os profetas são aqueles que têm a missão de trazer a palavra de Deus ao mundo. E Jeremias era um deles. Muitas vezes alertando sobre os perigos e as consequências dos desvios morais que aquela sociedade vinha cometendo. As suas palavras eram duras. Jeremias ficou conhecido por ser um profeta duro. As suas palavras não eram fáceis de ouvir, mas eram necessárias para a correção do caminho daquele povo. Os falsos profetas, por outro lado, que conviviam na mesma época, eram movidos por interesses pessoais, disseminavam falsas doutrinas, iludindo e desviando as pessoas do caminho do bem. Eles prometiam soluções fáceis, imediatas, e suas palavras não tinham fundamento na verdade e na moral das Escrituras. Na época de Jeremias, estes falsos profetas diziam ao povo o que o povo queria ouvir, mesmo que isso significasse desviá-los do caminho. Mas como podemos identificar os falsos profetas nos dias de hoje? É importante que nós comecemos a pensar em desenvolver em nós a capacidade de discernir o que é verdade e o que não é. Mas isso exige estudo, reflexão e prática constante dos ensinamentos de Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Precisamos estar atentos não só às palavras, mas especialmente às ações daqueles que nos cercam. Nos dias de hoje, os profetas podem se apresentar de muitas formas, como líderes religiosos, aqueles que exploram a fé das pessoas para obter benefícios, geralmente materiais, sem realmente se preocuparem com a espiritualidade e o bem-estar dos seus seguidores,
como autoridades públicas que fazem promessas várias na época das eleições, mas que não cumprem, né, o que prometeram, iludindo o povo de falsas esperanças. As figuras públicas que hoje promovem valores distorcidos, incentivando a gente muitas vezes a comportamentos inadequados, que não são condizentes com a moral, com a ética cristã. Amigos, alguns, aquele tipo de amigo que em tudo nos apoia, tudo que a gente fala ele concorda, né? Tá vendo que não tá bom, mas ele te apoia, ele é teu amigo. Nós temos amigos assim, que ao nos ouvir oferece aquele apoio sem considerar os dois lados da situação. Eles nos confortam, mesmo quando estamos errados, o que pode nos levar a persistir no erro e pior, tomar atitudes prejudiciais a nós mesmos e aos outros. Em relação à mediunidade, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos alerta sobre a necessidade de discernimento e lidar com as mensagens espirituais. E ele fala: é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Essa máxima é crucial para evitarmos cair nas armadilhas dos falsos profetas da erraticidade, no caso de espíritos que enviam mensagens, que mandam palavras suaves e promessas vazias, tentando nos desviar do verdadeiro caminho. O que quer dizer aqui? Que uma passagem pode estar cheia de verdades e cheia de boas intenções, mas se ela tiver um pequeno desvio, ela tem que ser totalmente desconsiderada, porque a moral daquele espírito vai ficar questionável. Divaldo Franco, em suas palavras, frequentemente ressalta a importância do estudo e da vigilância. Ele nos ensina que para não sermos enganados, devemos desenvolver uma base sólida de conhecimento, tanto teórico quanto prático, dos ensinamentos espíritas. O espiritismo, diz Divaldo, é uma doutrina de luz e discernimento, que nos convida a usar a razão em todas as nossas decisões. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Imagine que você está num momento difícil da sua vida e alguém aparece, um feed, uma notícia do Instagram, aparece oferecendo uma solução mágica, sem esforço. Pode parecer tentador, ainda mais quando estamos desesperados. Mas devemos lembrar das palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, irmãos, exige esforço, dedicação e perseverança. E para trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, para os nossos dias, vamos pensar num exemplo do cotidiano. Aquele comercial de televisão, ou já nem tanto mais a televisão, que a gente quase não assiste, mas o feed do Instagram, o rolar do Facebook, que promete aquele produto que faz milagres. Emagreça 10 quilos em uma semana comendo tudo que tu quiser. Quem nunca se pegou sonhando e quase clicando ou pegando o telefone para ligar? Mas nós sabemos que a realidade não é tão simples. Eu tenho certeza que aqui nunca ninguém caiu numa dessas, né? Eu já. E aí a gente vai aprendendo com a vida que o que é fácil não é verdadeiro. Então, quem nunca se pegou sonhando com soluções fáceis, sabemos que a realidade não é simples. Precisamos de esforço, de disciplina para alcançar os nossos objetivos. Chico Xavier, essa figura querida do Espiritismo, com toda a sua simplicidade, sua profundidade, sempre nos lembrou da importância da fé raciocinada. Ele dizia: a fé que não pensa não é verdadeira fé. Esse conselho é vital para que possamos distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o que é de Deus e o que é do mundo. Chico nos ensinou, através das suas obras e da sua vida, pelo exemplo, que o caminho do bem é pavimentado com estudo, com trabalho e com caridade.
Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, em suas palestras, frequentemente aborda a questão do discernimento espiritual. Ele nos convida a refletir sobre sermos críticos, sermos analíticos, sempre buscando a verdade aonde? Nos ensinamentos de Jesus e nas obras espíritas sérias. A espiritualidade, diz Haroldo, nos convida ao bom senso e à reflexão profunda sobre as nossas escolhas e caminhos. Para não sermos enganados pelos falsos profetas, é fundamental, então, que a gente desenvolva esse discernimento. Isso se faz, mais uma vez, pelo estudo do Evangelho, pela reflexão dos ensinamentos de Jesus e pela prática constante da caridade e do amor ao próximo. Devemos buscar a verdade, não apenas nas palavras, mas nas ações e na coerência da vida daquelas pessoas que nos cercam e nas nossas mesmas. Vamos lembrar das palavras de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para domar as suas más inclinações. Este sim é um guia seguro para identificarmos aqueles que realmente seguem o caminho da verdade e da luz. Mas vamos lá. Qual é o impacto que esse tema traz para a nossa realidade? Porque a mensagem de Jeremias e de Allan Kardec não é só uma relíquia do passado para a gente filosofar. É sim uma bússola espiritual que pode nos guiar em meio à complexidade dos dias de hoje. Em um mundo como o nosso, dividido ainda por ideologias, interesses conflitantes, desafios globais, desigualdades, a necessidade de líderes espirituais sérios e mensageiros da verdade, do dia a dia, como qualquer um de nós, continua sendo essencial. Nós, como indivíduos e comunidade, somos chamados a assumir a responsabilidade de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso em nossas vidas espirituais e sociais. Somos desafiados a sermos agentes de mudança, guiados pelos valores de justiça, de compaixão e verdade. Que cada um de nós possa encontrar inspiração na vida de Jeremias. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o profeta Jeremias, tem muitos filmes, vídeos, é uma história muito linda. Ele ficou conhecido pela força das suas palavras, por ter lutado muito pela verdade das palavras, por não ter se corrompido, e por isso sofreu bastante. E é por isso que ele é citado nominalmente no Evangelho pelo mérito. Por isso que Jeremias pode sim, que a gente pode se inspirar na história de Jeremias, no exemplo de coragem e devoção que ele nos deixou, para sermos verdadeiros mensageiros da luz em um mundo que ainda confunde escuridão com verdade. Em resumo, o ensinamento de Jeremias é o alerta contra os falsos profetas e médiuns despreparados, e nos convidam a uma reflexão séria sobre a importância do estudo, do discernimento e da verdade aplicada no nosso dia a dia. Que nós possamos juntos, irmãos, construir um futuro mais justo, mais compassivo e espiritualmente enriquecedor. Que nós possamos fazer valer a pena o tempo que estamos aqui, sendo espíritas e sendo bons cristãos 24 horas por dia. Que possamos sempre buscar a verdade, guiados pelo ensinamento do Evangelho de Jesus e pela luz da nossa doutrina espírita. Que assim seja. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece de encerramento, onde mais uma vez vamos agradecer
agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, Dr. Eduardo Chateaubriand, por este momento em que podemos estar aqui nesta casa, em que podemos desligar um pouco do nosso dia a dia e nos conectarmos contigo, Pai, com os teus ensinamentos, Mestre Jesus. Pedimos por todos os irmãos, familiares que ficaram em nossos lares, que possam também receber as bênçãos que hoje recebemos aqui. Que nós possamos, acima de tudo, colocar um pouco por dia em prática tudo que aprendemos e retribuir um pouquinho do tanto que recebemos de Ti, Pai. E assim, com o coração cheio de amor, te agradecemos mais uma vez e pedimos que permaneçam conosco, agora e sempre, que assim seja.